gente, tudo bem com vocês? Eu já contei um pouco sobre o livro O Vendedor de Sonhos e Chamado, e agora eu vou contar mais um pouco. Ele estava conversando com o vendedor de sonhos e ele pega e ele fala que teve outro motivo para ele ter subido naquele parapeito, além de eu ter contado a história do pai dele. Que foi porque ele tinha um filho, que seu filho, lembra como eu falei, ele entrou no mundo das drogas, o filho dele, e ele era um psicólogo também, além de ser professor, um psicólogo muito bom, ele sabia muito das coisas da saúde mental. E ele não conseguiu salvar seu filho de entrar no mundo das drogas, né? Então ele ficou muito chateado por conta disso e ele falou que ele era um péssimo pai, que o filho dele nunca ia perdoar ele por essas coisas. E ele tava contando pro vendedor de sonhos que esse era o motivo também dele ter subido naquele parapeito pra querer se jogar. Agora eu vou contar um exemplo de uma pessoa que ele ajudou. Que foi uma criança, ela estava no velório e tinha um menino. Ele estava muito triste com a morte de seu pai. E ele conversou com o menino, falou para o menino fazer as coisas para de forma que deixasse seu pai orgulhoso e que o menino não tivesse medo e não desistisse dos seus sonhos e que ele não tivesse medo do caminho e sim de não caminhar. Então, quando ele tava falando com o menino, ele falou pro menino viver como se o pai dele ainda estivesse aqui na Terra, pra deixar o pai dele orgulhoso. Se formar, realizar seus sonhos e não ter medo do caminho, e sim de não caminhar. Tem outro exemplo também, que foi uma criança, menino, morador de rua. Ele tinha roubado a bolsa de uma senhora pra poder obter dinheiro pra comer, que ele tava com muita fome. E o vendedor de sonhos começou a conversar com a senhora lá e com o menino e fez com que o menino devolvesse a bolsa para a senhora e a senhora deu um dinheiro para o menino para que o menino comprasse a comida. Porque daí não ocorreu nenhuma briga e nenhum transtorno. Ele era um homem muito sábio e, como ele já disse, ele ajudava pessoas com seus sonhos, de modo com que elas fossem mais felizes. Então, ele ajudava pessoas, né, falando essas palavras sábias dele. O mais importante do livro é que o vendedor de sonhos se tornou vendedor de sonhos porque ele teve a maior perda da sua vida, que foi perder sua esposa e sua filha. E foi isso tecnicamente culpa dele, porque ele era uma pessoa muito rica, assim, sabe? Que se importava mais com o trabalho que a própria família. E isso, a filha dele ficava muito triste porque ele não comparecia no aniversário dela ou alguma coisa do tipo, que ela queria que o pai estivesse ali presente. Mas não tava. E isso acabou que elas foram viajar, né? Elas, não sei, eu não lembro direito para onde que elas foram viajar, mas elas pegaram um aviãozinho, um jetinho, e isso explodiu. E ele perdeu a sua filha e a sua esposa. Ele ficou muito triste, ele ficou muito louco, mas depois ele virou o vendedor de sonhos, porque daí ele foi ajudar pessoas para que essas pessoas não passassem pela mesma coisa que ele passou. No final do livro, no mesmo lugar do começo do livro, onde estava Júlio César querendo se atirar, João, o filho dele, também queria pular. Mas o seu pai pegou e falou: se você pular, eu vou pular primeiro, porque eu não vou conseguir viver sem você, alguma coisa assim. E nisso acabou que os dois não pularam, eles se abraçaram e foram começar uma nova vida, assim, de novo, né? Como se nada do que tivesse ocorrido tivesse acontecido. O que esse livro acrescentou na minha vida? Que eu tenho. Tipo, uma coisa que veio na minha vida é que eu tenho que persistir, né? Se eu tiver bem ou mal, que promessas devem ser cumpridas e que eu tenho que acreditar nos meus sonhos, que se eu me esforçar, um dia eu hei de conseguir, né? Se eu me esforçar nos meus sonhos, assim, se eu querer seguir em frente, assim, dos meus sonhos, eu vou conseguir. Que promessas devem ser cumpridas, porque as promessas do vendedor de sonhos não foram cumpridas e isso fez com que ele perdesse a filha e a esposa dele. Mas é esse o livro, gente. Lembrando que esse é só um resumo do livro. Eu contei mais o básico do livro aqui. Só para vocês entenderem sobre o que fala essa história.
Mas é isso. Vamos começar um novo livro mês que vem. E tchau!